Firra. Dá gosto ver esse pessoal tocar, né? Graças a Deus, que somos muito abençoados pelos nossos músicos, para a glória de Deus. Quero convidar os irmãos e as irmãs a abrirem suas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler 3 versículos deste capítulo. João capítulo 8, primeiramente verso 31 e 32. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Verso 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, mais uma noite a tua igreja se reúne, Senhor, ao redor do teu evangelho, suplicando para que teu Espírito Santo nos dê iluminação. Saiamos daqui entendendo, compreendendo, não somente com a nossa razão, mas no nosso interior, o que o Senhor tem para nós, para cada um de nós, nessa noite. Que o Senhor nos ilumine, para a gente entender as tuas palavras, Pai. É o que eu peço por mim, por todos nós aqui, e por aqueles que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero falar nessa noite com os irmãos a respeito de uma temática que é importantíssima na nossa tradição, importantíssima, tendo em vista os textos que nós temos como sagrados. Eu quero falar sobre liberdade. Liberdade. Liberdade é um tema tão importante, tão fundamental, que ele já está presente desde o Gênesis. Desde o Gênesis 1 e 2 ali, a gente vê a temática da liberdade. E a gente vê onde? Vocês lembram que quando Deus, ele criou o homem, criou a humanidade ali no jardim, ele fez questão de colocar uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, estão lembrados? A árvore que era proibida que esse homem e essa mulher comessem do fruto. Vocês lembram onde que Deus coloca essa árvore? Ele faz uma moitinha escondidinha num cantinho? Ele faz um gravetinho meio perdido, que não dá para você bater o olho de você nem vê, você nem percebe? Não! A árvore cujo fruto era proibido, ela estava no meio do jardim. No meio do jardim. Vocês podem comer de todos os frutos, mas da árvore que está no meio do jardim, essa vocês não podem comer. Alguns teólogos vão entender que é nesse contexto do jardim, dessa história do comer do fruto da árvore, é onde nasce a ética, onde nasce a nossa capacidade de decidir. E ela nasce como? Como que você é capaz, que eu sou capaz de decidir? Se a gente quer comer ou não quer comer. A gente só é capaz de decidir se come ou se não come, se existir liberdade. Liberdade. Vocês vão escolher se vocês comem ou se vocês não comem. Liberdade. Então essa temática está presente lá no jardim. Não sei se você já viu com essa ótica, se você já teve essa percepção do texto. Mas ali é nessa história onde está o nascedouro do fato de eu e você sermos livres para escolhermos as coisas na nossa vida.
É ali que a coisa começa. Não sei se isso é bom ou ruim, a gente vai ver até o final da pregação. A gente vê a liberdade também na temática que a gente comemorou semana passada, na temática da Páscoa, da passagem. Um povo escravizado no Egito, certo? Os hebreus escravizados no Egito, e um Deus que promove um projeto de libertação da escravidão. Para quê? Deixa meu povo ir para me adorar. Essa é a reivindicação de Deus para Faraó. Adorar como? Em liberdade. Não sei se vocês já repararam no texto, mas Deus ele não obriga os hebreus, sai daí que agora vocês vão viver numa outra terra, e joga o pessoal na outra terra. Não, o povo ora, o povo pede, Deus escuta, e Deus promove, fala, agora vocês vão caminhar, agora vocês vão ir para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, e lá vocês serão livres, sairão da condição de escravos para desfrutar de liberdade. Liberdade. Liberdade está totalmente vinculada à história da Páscoa, à comemoração da Páscoa. Deus ele quer que o povo dele seja um povo livre. E quando a gente chega aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do verso 31, Jesus está tendo uma conversa bem acalorada junto de alguns judeus. E nesse momento aqui, nesse trecho, Jesus também vai falar a respeito da questão da liberdade. Da liberdade. Esses judeus aqui, para quem Jesus está falando, eram judeus que queriam matar Jesus, queriam assassinar Jesus. E Jesus, no diálogo com eles, depois se vocês lerem do 31 até o verso 58, você vai perceber que Jesus está dizendo para eles o seguinte, basicamente a tese de Jesus contra eles é a seguinte: vocês não são livres, vocês são escravos do pecado. Só que olha a dificuldade de você falar isso para um judeu cujo Deus que ele adora é o Deus que promoveu a libertação dele do Egito. Esses judeus, eles ficam extremamente incomodados com essa afirmação e eles vão questionar Jesus. Você está dizendo que a gente é escravo? A gente é filho de Abraão. Você está chamando a gente de escravo e Jesus fala, vocês são escravos. Vocês são escravos. Vocês querem matar o Filho de Deus. Vocês querem assassinar o Filho de Deus. Se vocês entendessem quem é Abraão, vocês teriam um outro tipo de comportamento. Vocês são escravos dos pecados de vocês. Vocês estão escravizados. E esses judeus vão virar para Jesus e vão dizer para ele o seguinte: você está endemoniado. Você está endemoniado para dizer uma coisa dessa para a gente. Isso é blasfêmia, olha o que você está dizendo para a gente. E Jesus vai permanecer firme, dizendo: vocês estão escravizados. E digo mais, o pai de vocês é o diabo. O pai de vocês não é Abraão, o pai de vocês é o diabo. E por vocês terem o diabo como pai, vocês não são capazes de ouvir o que eu estou dizendo. Vocês não estão conseguindo entender o que eu estou dizendo. Agora, se o Filho do Homem, o texto que nós lemos, vos libertar, se vocês conhecerem a verdade aqui é a pessoa do Cristo, vocês serão verdadeiramente livres. Se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Mas enquanto vocês não se abrirem para o Filho, não se abrirem para Jesus, vocês permanecerão escravos. Tema da liberdade aparecendo aqui, de novo, nas Escrituras, de novo, e agora no Evangelho, na boca de Jesus. Existem, irmãos e irmãs, algumas formas de se desenvolver um ministério pastoral. Existem caminhos que a gente pode trilhar para a gente pensar o tipo de pastoralidade que a gente vai imprimir dentro de uma comunidade de fé como essa.
Um caminho é o caminho da dominação. O que eu quero dizer com o caminho de dominação? É o caminho em que o pastor, o líder espiritual da comunidade, ao invés de trabalhar pela liberdade do povo, trabalha para que o vínculo entre pastor e fiéis seja um vínculo da dominação, em que vocês vão cada dia mais depender mais do pastor, cada dia mais dependentes de um pastor. E existe uma outra forma, a forma de uma pastoralidade que eu vou chamar aqui de emancipadora, em que o pastor ou a equipe pastoral, em que a igreja não deseja promover um tipo de dependência entre líder religioso e fiéis. Ao contrário, esse ministério pastoral vai trabalhar para que as pessoas, todas elas, se tornem cada dia mais livres, libertas. Eu sou do time 2, eu sou do time aqui da emancipação. Por que eu sou desse time? Porque eu creio que se Jesus libertar cada um de nós, nós verdadeiramente seremos livres. Verdadeiramente seremos livres. E o meu papel enquanto pastor não é me colocar no lugar de Jesus para libertá-los ou, sei lá, aprisioná-los ou etc. Não, é contribuir para que o Espírito do Cristo possa fazer o trabalho que só Ele pode fazer, que é um trabalho de produzir em cada um de nós libertação, liberdade. Porque se a verdade for conhecida por cada um de nós, iluminada no poder do Espírito do Cristo, nós verdadeiramente seremos livres. Se tivéssemos numa igreja pentecostal, eu acho que ia ter um voando até. Voando. A pastoralidade que a IBQ deseja imprimir, eu falo por mim, falo por todos os pastores dessa igreja, ela trabalha nessa chave da emancipação. A gente não quer, a gente não trabalha, a gente não prega, a gente não ensina, a gente não atende, a gente não aconselha, a gente não escreve, a gente não faz nada no sentido da dominação de ninguém. Mas a gente trabalha para promover essa liberdade que Cristo promove no coração de cada um de nós. É por esse caminho que a gente vai. E talvez isso esclareça, em algum nível, por que ouvir um domingo à noite o pastor André é diferente de ouvir outras pessoas. Porque isso influencia tudo. Toda a maneira como a gente reflete, pensa, prega, ensina, etc, etc, está influenciado por esse tipo de pastoralidade. E por que a gente está influenciado por isso? Quem deu essa ideia para vocês? Deus deu essa ideia para a gente. Porque a gente está querendo ser fiel ao texto bíblico. Ao Deus que bota a árvore no meio do jardim. Ao Deus que liberta os escravos hebreus do Egito. Fiel, principalmente acima de tudo, a Jesus de Nazaré, que diz que se Ele nos libertar verdadeiramente, seremos livres. É nessa fidelidade que a gente tem convicção de que é do interesse de Deus que nós sejamos livres. Deus está interessado com isso. Deus está interessado que você se torne um ser humano cada dia mais autônomo. Um ser humano cada dia mais consciente. Um ser humano cada dia mais emancipado. Um ser humano capaz de fazer as escolhas que têm que ser feitas na vida, assumindo a responsabilidade delas. Um ser humano cada dia mais livre para poder tomar as rédeas da vida e viver
de uma maneira que glorifica a Deus, mas você assumir essas rédeas. Você se colocar como protagonista da história e, como a gente fala por aí, fazer acontecer. Eu creio que Deus deseja isso. E às vezes tem gente que está no caminho para isso. Tem gente que, como a palavra diz, às vezes está no leitinho espiritual. Lembra dessa expressão de Paulo, o leitinho espiritual? Mas a gente quer trabalhar para que você saia do leitinho e vai comer um alimento um pouco mais sólido. Porque o leitinho é um período, é um momento, e a gente tem que ir progredindo para a gente amadurecer. Sair de um momento de ingenuidade, de imaturidade, e caminhar para um momento de maturidade. Para você experimentar e viver essa vida livre que Deus tem para cada um de nós. Agora, me parece, todos nós, em algum nível, em algum grau, nós temos medo da liberdade. Falar em liberdade, num culto de domingo à noite, é um tema que talvez gere um tipo de incômodo, um tipo de receio, um tipo de medo em você, em mim, em todos nós, em alguma medida. E eu creio que a partir dessa reflexão de João capítulo 8, do que Jesus está tentando ensinar e está dizendo aqui para esses judeus, a gente tem que trazer e obter algumas lições muito importantes. Porque esse medo da liberdade, ele precisa ser vencido. Porque Jesus deseja que nós sejamos livres. E medo do quê? Por que a liberdade nos causa medo? Em primeiro lugar, me parece que a liberdade, ela causa medo em todos nós, em alguma instância, em algum grau, porque nós temos medo de assumirmos as nossas responsabilidades. Medo de assumirmos as nossas responsabilidades. É mais fácil a gente viver uma vida em que eu terceirizo a responsabilidade das situações, principalmente ruins, que acontecem comigo. É mais fácil eu viver um tipo de vida cristã em que quando alguma coisa dá errada, eu tenho um pastor para culpar, porque foi ele que me falou para fazer daquele jeito. É mais fácil. E eu já te antecipo, eu nunca vou te falar o que você tem que fazer. Só se for extremamente óbvio. Se for extremamente óbvio, eu te falo. Mas não é minha responsabilidade assumir a sua responsabilidade. As escolhas são suas. Mas a gente, como tem medo da liberdade e de assumir as nossas escolhas, esse medo faz com que a gente terceirize. E às vezes é o ministro religioso que vai receber a culpa do teu casamento não dar certo. Eu já vi gente acusando o pastor, aquele casamento não deu certo, porque o pastor, ele tinha algum BO na vida dele, é ele que celebrou o pastor, é como se o pastor tivesse passado a maldição dele para o casal. Celebrou o casamento, né? Fez a celebração do casamento, aí tinha um desvio ético, alguma coisa assim, aí o casamento das pessoas que ele celebrou deu errado. Aí a pessoa culpa o pastor. Ora, o pastor não está vivendo em 4 paredes, o pastor não está lá dentro do dia a dia da vida. É uma terceirização da culpa, porque deve ter acontecido 1 milhão de coisas, e acontecem 1 milhão de coisas para fazer um casamento naufragar. Então as pessoas, elas tendem a terceirizar as responsabilidades para os outros. Eu sou assim porque a minha mãe, porque o meu pai. Eu sou assim porque o meu tio, porque aquele lá. Ele terceiriza. Terceiriza para o diabo. Eu fiz isso aqui porque o diabo, ele me fez fazer. O diabo te fez fazer? Te possuiu? O que aconteceu? Mas você terceiriza para o mundo espiritual, você terceiriza para energias, para forças e coisas espirituais. Culpa a Deus. Culpa a Deus, isso aqui deu errado na minha vida, não consegui fazer isso bem, minha profissão não deslancha, minha vida não dá certo. Cadê você, Deus? Terceirização
da responsabilidade. Culpa a tradição. Não, eu aprendi assim. Poxa, mas está dando errado, você está fazendo isso, você está criando... Mas a minha avó me ensinou. Os meus pais me criaram desse jeito. Mas, calma aí, mas muda, né? Terceirização da responsabilidade. Olha, eu sinceramente, eu não sei como você vai utilizar da liberdade em Cristo Jesus que está sendo anunciada nesse púlpito nessa noite. Talvez você use dessa liberdade, ou melhor, você não a use. Talvez você decida e fale assim, eu não quero saber desse negócio de ser livre, pastor. Eu prefiro mesmo que o líder espiritual coloque um cabresto em mim, me guie, me fale tudo que eu tenho que fazer, se eu caso, se eu compro uma bicicleta, se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda. Eu quero isso aí, tudo bem, sua escolha. Ou talvez você vá usar dessa liberdade para dar ocasião à libertinagem. Aí você vai falar assim, o pastor André pregou liberdade, agora eu vou tacar o terror na minha vida. Ah, vou embora, agora ninguém me segura mais. Vou trair a minha mulher, vou sair aí com não sei quantas pessoas, vou para devassidão. Talvez você vai usar esse discurso todo meu para libertinagem, que eu não estou pregando libertinagem, é liberdade. Agora, eu quero te falar uma coisa. Independente do que você vai fazer com o que está... A responsabilidade é sua. Não é minha. É sua. Porque se você escolher se manter preso, isso vai ter consequência para a sua vida. Se você escolher o caminho da libertinagem, vai acabar teu casamento. Você vai viver uma vida, sabe, você vai se afundar nas drogas, no álcool. Você vai destruir a sua vida. De quem é a responsabilidade dessas escolhas? Suas. 1 Coríntios 6,12. Olha o que Paulo fala. Texto muito conhecido, eu vou ler em outra versão. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. A liberdade que Cristo nos dá é um tipo de liberdade verdadeira, é liberdade, em que você pode tudo. Agora, nem tudo convém. Agora, eu não vou me deixar escravizar por nada. Quem que vai fazer essa análise na sua vida? Você vai fazer essa análise. Porque quando a gente assume a responsabilidade da nossa liberdade, nós todos somos movidos a ficar pensando cotidianamente em cada situação, como que a gente vai fazer uso da liberdade que Deus nos dá. Nem tudo me convém. O que convém, pastor? O que não convém? Eu quero te ensinar a entender na vida o que convém e o que não convém. Porque os seus limites são diferentes dos meus. A tua maneira de ver o mundo é diferente da minha. As nossas experiências de vida são diferentes. Uma vez, eu já contei essa história aqui, eu estava numa aula de EBD, junto de irmãos, e uma irmã levantou a mão e falou para mim assim, pastor, a gente mora aqui na nossa comunidade, era um lugar assim bem próximo de uma comunidade, de um barracão de escola de samba. E tinha todo final de semana churrasco. Lá nos cantinhos, churrasco. A irmã virou para mim e falou, pastor, meu vizinho, todo final de semana, ele faz um churrasquinho, tem uma cervejinha, o sambão come solto lá, ele me adora, eu gosto dele também, e ele sempre me convida para ir no churrasquinho. Eu posso ir ou não posso ir? Aí eu falei assim, é você que tem que saber, irmã, se você pode ou não pode ir. É você que vai tomar essa decisão, porque tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O que convém para a irmã? É a irmã que vai ter que tomar essa decisão. É você quem vai ter que decidir se você vai, se você não vai, se lá você vai ser sal da terra e luz do mundo ou não. Você tem que fazer essa análise, não sou eu que posso fazer por você. O que ela queria de mim? A terceirização da responsabilidade. Porque se ela não for e ficar com fama de chata no bairro inteiro, o pastor não deixa eu ir não. Pastor, linha dura, pastor não deixa. Aí se eu falo, vai, aí ela vai, aí o irmãozinho passa na porta, ela vê ela lá no sambão.
Ah, mas foi o pastor que deixou. Não, eu não. Você que decide se você vai ou não vai. É a sua responsabilidade. É você que tem que saber fazer essa análise. Meu irmão e minha irmã, a liberdade que Cristo tem para mim e para você é um tipo de liberdade que vai te fazer pensar, vai te fazer problematizar, vai te fazer refletir. Assuma a responsabilidade da sua vida. Seja fiel à tua consciência. Ser fiel à consciência é o que nos permite botar a cabeça no travesseiro e dormir. Ser fiel à nossa consciência é o que faz a gente ter paz de espírito. Isso tem o ônus e tem o bônus. Tem coisas ruins, tem coisas positivas. Mas você precisa se autoavaliar, você precisa se entender, você precisa administrar a liberdade que Deus te deu. Saia do leitinho, amadureça. Saia da ingenuidade, cresça. Aprenda a pensar sobre a sua vida, aprenda a assumir as suas decisões, as consequências de cada decisão. Isso vai te fazer o humano que Jesus quer. Isso vai te fazer o filho de Deus que Jesus quer que você seja. Pare de terceirizar as coisas para os outros. Para de colocar a culpa no pastor, a culpa no diabo, a culpa no irmão, a culpa no profeta, a culpa em Deus, a culpa no vizinho, a culpa no empregador, no chefe. Jesus te libertou, amém? Cremos nisso, que nós somos libertos. Então, viva essa liberdade em Cristo Jesus, assumindo as responsabilidades das suas escolhas. Outro motivo que faz a gente ficar amedrontado com a liberdade é o fato de que a liberdade, ela provoca o medo da gente sair da nossa zona de conforto. Quando a gente é escravo, a gente está na zona de conforto. Quando a gente é escravo, a gente está vivendo a mesmice. Quando a gente é escravo, não tem o novo de Deus na escravidão. Não tem terra prometida na escravidão. Não tem Jesus de Nazaré encarnado dizendo que Ele é o Filho de Deus na escravidão. Na escravidão é um lugar que os nossos ouvidos estão tapados. É um lugar que a gente está acomodado. É um lugar que a gente está sentado. A escravidão é o lugar do medo da mudança. E é isso que esses judeus estão experimentando. Jesus está chegando para eles e dizendo o seguinte: olha, vocês são filhos do diabo. Chegou a hora de vocês serem filhos de Deus, de fato. Se abram para o novo está na frente de vocês, o novo está aqui encarnado. Lembra que Jesus dizendo quantas vezes, vocês ouviram o que foi dito, agora eu porém vos digo, está na hora de vocês ouvirem um novo. Mas nós somos filhos de Abraão, nós já somos livres, você é Jesus que está endemoniado. É assim que eles reagem, por quê? Porque eles estão na zona do conforto. Zona do conforto da tradição deles, da religião deles. Eles estão com uma mente fixa, congelada, cristalizada, paralisados. Eles não conseguem dar um passo para frente. Eles não conseguem perceber que eles estão na frente do maior sinal de Deus na história. Eles não conseguem enxergar porque eles estão escravos na zona de conforto. Quem é livre não se conforma com zonas de conforto. Quem é livre não fica paralisado. Quem é livre, quem está liberto, tem olhos para enxergar o novo que Deus está fazendo. Quem é livre tem olhos para enxergar as novas possibilidades que Deus coloca diante de nós. Quem é livre não fica falando, mas no meu tempo, mas na minha época. Quem é livre supera isso. Consegue encontrar coisas boas no passado, com certeza. Consegue olhar para o passado. Mas quem é livre está liberto para poder experimentar o agora, o hoje. Esses judeus não estavam conseguindo. Não estavam conseguindo e pior, estavam tramando para matar o Cristo. Tramando para matar o Cristo. Esses judeus, eles estavam enfrentando um medo da liberdade também, que se apresenta como um medo de confrontar a própria escravidão.
É difícil você assumir que você é um escravo. É difícil a gente assumir que a gente está cego. É difícil a gente assumir que a gente é pecador. É difícil a gente assumir que a gente é escravo do pecado. É difícil assumir que a gente interpretou as coisas de maneira equivocada. É difícil a gente assumir que a gente tem 100% de culpa. É difícil. E é difícil para esses judeus assumirem isso diante de Jesus. É difícil para eles falarem assim, olha, você está anunciando uma liberdade, mas realmente nos ajuda, porque a gente é escravo. A gente precisa do que o Senhor está falando, mestre. Vem nos ajudar. E o mais triste desse processo é que quando a gente fica negando a própria escravidão, a gente se torna um ser humano que constantemente não quer a libertação do outro. Porque para defender a minha posição de escravo, para dizer que o escravo está certo, que a minha vida está certa, que a minha maneira de enxergar está certa, para superar esse medo de me assumir como errado, eu ataco o outro. É assim que se manifestam os julgamentos. Normalmente, as pessoas que mais julgam os outros, sabe gente que julga o outro constantemente? Se você conhecer essa pessoa a fundo, você vai descobrir incoerências na vida dela. Pessoas que fazem da sua vida, tem como hobby julgar a vida alheia, normalmente é a pessoa que está mais complicada na própria vida. E não raras vezes, o pecado que ela projeta no outro é o pecado que ela mesma está cometendo. Que ela mesma tem dificuldade. O escravo, ele não quer que o outro seja livre. Ele trabalha contra a libertação dos outros escravos. E é isso que esses judeus vão fazer e vão tentar fazer constantemente. Não escutem Jesus. É um blasfemo, está endemoniado. Não escutem ele. Escute a nós. Como Jesus vai os acusar, sepulcros caiados, hipócritas, raça de víboras. É assim que Jesus vai os chamar lá em Mateus capítulo 23. Porque dá medo assumir o fato de Jesus estar certo. Porque se Jesus está certo, o escravo está 100% errado. Meu irmão e minha irmã, nunca tenha medo de assumir que você está errado diante de Deus. Nunca tenha medo de ter uma postura humilde diante do Senhor. Nunca tenha medo de rasgar o teu coração na presença do Pai e dizer para Ele o pecador que você é, o pecador que nós somos. Nunca tenha medo de diante de Jesus, quando a gente é confrontado pelo Mestre, sempre em amor, de assumir as nossas falhas, nossas inconstâncias, as nossas contradições. Nunca tenha medo de assumir que você é um escravo. Se você precisa assumir isso nessa noite diante de Jesus, assuma. Assuma, não tenha medo da liberdade de Jesus. Não tenha medo das palavras de Jesus. Isso vai te causar uma estranheza, vai te fazer sair da zona de conforto. Mas pastor, eu sou crente há tanto tempo. Esses judeus, eles conhecem a Bíblia de cor, gente. Esses judeus aqui, eles foram criados num nível de religiosidade que nem todo mundo aqui junto experimentou na vida. Esses judeus aqui, eles conhecem a Torá, eles conhecem os profetas, eles conhecem tudo de cor e salteado. Eles sabem preparar o Shabat, eles sabem liturgia, eles sabem os dias das festas, eles sabem tudo sobre religião, eles sabem explicar Deus, eles sabem explicar Moisés, eles sabem falar sobre Isaías. Aos 12 anos eles começam a decorar as escrituras. Eles são escravos. Eles estão escravizados. Então será que nós
Com todo respeito às EBDs que nós tivemos ao longo das décadas. Com todo respeito, não chega aos pés da formação religiosa de um desses fariseus. Não chega aos pés. Nós não vamos ter uma atitude humilde diante do Jesus que se revela para a gente, dizendo que há alguma coisa de equívoco na nossa vida? Abra-se para Jesus. Seja humilde diante de Deus. E se você precisar assumir que Jesus está certo e que você está 100% errado nessa noite, faça isso. Faça isso. É a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. A liberdade, ela provoca em nós o medo de aprender. Porque quando a gente aprende, a gente muda. E mudar não é fácil. Amadurecer dá medo. Refletir dá medo. Sair do leite, comer um alimento sólido, dá medo. Porque a gente está acostumado com aquilo, do jeitinho que era, do jeito que sempre foi a vida inteira. Dá medo. Mas Jesus, Ele nos quer livres. E como pessoas livres, Ele vai se apresentar para a gente cotidianamente. Cada vez que você abrir as Escrituras para ler o Evangelho, Jesus vai se apresentar para você e alguma coisa vai ser desconstruída. Alguns entulhos vão ter que ser tirados. Você vai ter que pedir a caçamba para tirar os entulhos. E você vai começar a reconstruir coisas novas. Esse processo dói. Esse processo machuca. Eu sei disso. Eu vejo isso. Eu já experimentei isso. Eu experimento isso. Mas é esse o caminho para a liberdade. Viver a liberdade significa a gente vivenciar mudanças profundas de entendimento, mudanças profundas na alma, mudanças profundas na maneira como a gente enxerga e percebe Deus na nossa vida. Um exemplo disso positivo nas Escrituras, Filipenses capítulo 3, de 5 a 8. Se você puder abrir, vale a pena a gente ler esse texto junto. Filipenses 3, de 5 a 8, aqui o apóstolo Paulo, ele narra o que aconteceu na vida dele. Olha só o que Paulo, cidadão romano, Paulo, fariseu, Paulo, a personalidade de um nível intelectual mais singular, talvez, que nós temos entre os escritores dos textos bíblicos. Ele diz assim: fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Esse menos que lixo é esterco, meu irmão. Para não falar a palavra mais feia que deve estar lá no original. Toda a tradição, toda a formação, todo o lastro familiar, tudo que Paulo tinha que era de mais precioso, ele considera esterco, menos que lixo, nada, se comparado àquilo que ele recebeu de Cristo. O processo que Paulo foi submetido de desconstruir, de retirar entulhos e construir coisas novas, foi extremamente dolorido e profundo.
extremamente. Ele deixou de ser escravo para desfrutar da sua liberdade em Cristo. E é essa liberdade de Cristo que eu quero anunciar para você aqui nessa noite. Essa liberdade. Diferentemente desses judeus, eu faço um apelo para você aqui nessa noite. Se abra para esse Cristo que está comprometido com a tua liberdade. Se abra para esse Cristo que está se apresentando diante de você nessa noite, dizendo que se a verdade te libertar verdadeiramente, você será livre. Se agarre nessa liberdade, perceba a liberdade de Cristo na sua vida como uma graça. Se agarre a isso, não tenha medo. Não tenha medo das mudanças. Não tenha medo de sair da zona de conforto. Não tenha medo de ter que ressignificar coisas. Não tenha medo de aprender coisas novas em Cristo Jesus. Não tenha medo de assumir a sua responsabilidade na vida. Não tenha medo de desfrutar da liberdade que Cristo te dá. Não tenha medo. Se você está escravizado, como esses judeus, num desejo incômodo de matar o Jesus da liberdade, para você permanecer com o Jesus da prisão, rasgue o seu coração na presença desse Cristo que se apresenta nessa noite para você. Se abra para Ele nessa noite. Deixa Ele mexer com a sua vida. Se esse Jesus da liberdade está te fazendo pensar coisas que você não tinha pensado antes, ouse pensar coisas novas. Ouse ter dúvidas. Ouse experimentar o novo de Deus. Ouse. Ah, pastor, mas eu aprendi assim com o meu pastor lá da escola bíblica de quando eu tinha 6 anos, 7, 12 anos. O evangelho está sendo lido. Jesus está aparecendo para nós dia após dia. E eu não me conformo com o fato de eu não ter mais nada para aprender na minha vida e na minha caminhada. Porque Jesus sempre tem o que nos ensinar. Viva essa liberdade, meu irmão e minha irmã. Amadureça, cresça, reflita, entregue-se a Jesus. Entregue-se a Jesus. Talvez nesse processo você vai ficar que nem esses judeus com vontade de matar Jesus. De tanta raiva que você vai ficar dele. Talvez. Mas não haja como eles. Se dobre na presença de Deus. Se coloque, Senhor, está aqui a minha mente, está aqui o meu coração, está aqui tudo que eu aprendi, está aqui o que eu sou, Senhor. Eu me submeto ao Senhor. Faz em mim o que o Senhor quiser. Me ensina o que o Senhor tem para me ensinar. Transforma o que o Senhor tem para transformar. Muda o que tem que ser mudado. Faz em mim, Senhor, uma pessoa realmente livre, que deixa a ingenuidade, a infantilidade para trás, para um caminho de vida plena em Cristo Jesus. Amém. Amém. Abaixe sua cabeça, te convido a abaixar sua cabeça nessa noite. Quero orar por você, quero orar por mim. Quero orar pela nossa comunidade de fé. Senhor, o Senhor quer nos fazer, dia após dia, nós sabemos disso, filhos e filhas que vivam em Cristo, que vivam no Espírito. E a Tua palavra nos diz que se a verdade nos libertar, verdadeiramente seremos livres. A Tua palavra nos ensina que se o Filho nos libertar, nós seremos livres de fato. Pai amado, nos faz
nos faz vivenciar essa liberdade de fato. Gera nos nossos corações responsáveis pelas nossas escolhas. Nos faz pessoas, Pai amado, pessoas responsáveis por cada decisão. Nos faz pessoas dispostas a aprender, a crescer, a amadurecer. Se a gente, Pai amado, porventura, qualquer um de nós aqui, estamos aprisionados num tradicionalismo que não nos oferece mais nada, Senhor, nos leva a ouvir a Tua palavra agora. Nos leva, Senhor, destapa os nossos ouvidos para a gente Te ouvir. Destrava o nosso coração para a gente interiorizar a Tua palavra agora. Descristaliza, Senhor, tudo aquilo que nos impede de aprender coisas novas contigo. Queremos mais, Pai. Queremos mais, queremos sair do jardim de infância espiritual e experimentar maturidade, assumindo as responsabilidades e as rédeas da vida, assumindo com o nosso cônjuge os erros que a gente comete, que fazem mal para o nosso casamento, assumindo a responsabilidade da negligência de tempo que a gente tem com os nossos filhos, assumindo a responsabilidade das fofocas contadas na igreja, dos julgamentos que nós temos em relação a outro irmão, outra irmã, das sementes malignas que a gente planta no nosso dia a dia, assumir a responsabilidade da vida não ética no nosso trabalho, da vontade de muitas vezes que puxamos o tapete do colega que trabalha com a gente. Ó Senhor, nos faz ver que nós somos escravos e nos liberta, para que a gente assuma a nossa responsabilidade, Senhor, e a gente possa viver o Teu Evangelho, não porque a gente está com medo do Senhor, não porque a gente está com medo do pastor, Pai, não porque a gente está com medo de quem vai nos ver, mas porque essa é a nossa decisão livre em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nos faz crentes maduros, discípulos maduros, que sabem tomar boas decisões a partir da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, nos livre, Pai. Nos livre de termos o Senhor na nossa frente, falando para nós qual é o caminho, e a gente rejeitar. Nos liberta, Pai, para que a gente possa desfrutar plenamente daquilo que o Teu Espírito tem a fazer na minha vida e na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.